Segunda, sincera. E aí, como é que foi a semana aí de vocês? Tudo certo, nada errado? Então, antes de começar, queria dar um aviso bem importante, que finalmente aqui no canal eu comecei o clube de membros, vocês podem ver aí embaixo, que é ao lado do botãozinho inscrever-se. Na verdade, ao lado do botão inscrito, porque vocês já estão inscritos aqui no canal, tem um Seja Membro, que é uma forma aí de vocês apoiarem o canal. E é claro, quem for membro aqui do canal vai ter benefícios. Quem já conferiu o meu vídeo criando impulse responses, que eu criei vários impulse responses usando os meus amplificadores e o meu falante da Mesa Bug. Esses IRs que eu criei naquele vídeo já estão disponíveis, os membros já estão usando, já estão tirando muito som. E essa é apenas a primeira das muitas recompensas que irão para os membros do canal. Lembrando que quando vocês apertarem aí em Seja Membro, vocês vão ver que tem várias possibilidades, vários preços. Todos eles têm exatamente os mesmos benefícios, é realmente de acordo com o bolso de quem puder ajudar. E quem não puder ajudar, logicamente o conteúdo do canal vai continuar sendo gratuito, os vídeos vão continuar vindo aqui, só essas coisas extras que realmente vão ser direcionadas para os membros que ajudarem o canal a manter-se vivo. E é isso aí, vamos diretamente para a primeira pergunta. Melhores amplos nacionais que tu já tocasse? Então, Nicholas Stewart, os amplificadores nacionais aqui do Brasil, eles têm uma coisa em comum que eu não gosto muito. Eu entendo porque eles fazem dessa forma, mas é uma coisa que eu não gosto muito. Não são todos, é claro, mas é o fato que boa parte deles sempre são clones, saca? Sempre são amplificadores baseados em outros amplificadores. E pra mim, quando eu vou escolher um equipamento, eu escolho sempre pela personalidade dele, saca? Pra mim é muito mais interessante um amplificador novo, uma nova perspectiva, um novo timbre, do que uma cópia do que algo que já foi feito. Claro que eu entendo perfeitamente o motivo disso. É nada mais, nada menos do que uma resposta ao mercado nacional que as pessoas estão procurando. É isso, saca? Até porque boa parte das empresas que insistiram em ter seus próprios modelos de amplificadores, infelizmente não obtiveram sucesso, quase todas faliram ou não estão produzindo mais os amps. O que eu acho uma pena. Se tem um amplificador que eu quero, eu prefiro muito mais ir atrás do original do que de uma cópia nacional, saca? Aqui eu tenho dois desses amplificadores nacionais que eu curto bastante e tem personalidade própria. O meu preferido, o meu xodó, é o Maltrapilho, da Autovolts. Vocês já ouviram ele muito aqui no canal, boa parte dos vídeos foi gravado com ele. É um amp com muita personalidade, um projeto próprio de Neilton, mas que, infelizmente, não está mais em produção, apesar de Neilton, o fabricante e um dos donos da Autovolts, ser apaixonado pela fabricação desses amps e desejar muito voltar a fabricá-los, mas realmente é muito difícil e muito caro fazer essa missão. O outro é o Gambá, da Gato Preto, que foi uma empresa que de fato faliu. É um amplificador excelente, ele vai muito bem com pedais. Cansei de utilizar esse amplificador, funciona muito bem, tem 30 watts, muito volume, som limpão mesmo, saca? Toquei por aí com ele em diversos palcos e definitivamente são meus dois amplificadores nacionais preferidos do coração. Próxima pergunta. Em relação aos efeitos de ambiência, delay e reverb, prefere usar pedais ou plugin? Então, Moreno, Felipe Moreno, grande guitarrista aqui da terra, toca pra cacete, timbra muito. Valeu, depende do delay, depende do reverb e depende do tipo de gravação que eu vou fazer, saca? Por exemplo, se for aquele reverb que realmente só é aquela molhadinha no som, só pra dizer que o som tá em algum lugar, e eu vou ter um tempo pra mixar essa música depois, eu prefiro mandar o sinal seco mesmo, saca? Que na mix eu decido. Mas se for um timbre com um pouco mais de personalidade, um pouco mais de criatividade, algo que vai ser realmente uma característica do timbre, saca? Eu prefiro realmente fabricá-lo, eles com os meus pedais, que inclusive eu prefiro mais o timbre geral em si, dos meus pedais e pedaleiras. Eu gosto muito dos reverbs e dos delays da HX Stomp, da Line 6. Ela inclusive tá aqui, não sei se dá pra ver, tenho usado bastante essa bichinha. Nesse caso, quando eu vou utilizar de uma maneira muito criativa, de uma maneira que vai dar muita personalidade, eu realmente prefiro utilizar os pedais ou pedaleiras, até porque se eu vou ter que levar esse som pra rua, eu tenho que tê-los em algum tipo de caixinha, né? Mas se for uma coisa mais genérica, só para encaixar na mix, vai de plugin mesmo, que resolve bastante a vida. Depende também da quantidade de tempo que você tem, velho. Se você tem tempo para realmente timbrar os seus pedais e mandar o sinal para gravação da melhor forma possível, timbre os pedais, porque eu acredito que você vai chegar no resultado não só melhor, mas com mais personalidade. Mas se o tempo tá curto e você não tem tempo de ter aquela decisão, porque é uma decisão definitiva, né? Uma vez que você colocou um efeito, mandou,
gravar, depois não tem como tirar, né? Então grava sequinho mesmo que os plugins vão resolver também a tua vida. Beleza? Próxima pergunta. Qual é melhor, plugins grátis de pré ou os prés da minha Zoom G1 Fall? O que me recomenda? Então, Victor Lobeiro. Velhão, eu tenho uma tendência bem forte de preferir os prés das pedaleiras do que os prés de plugins em geral, saca? Eu tenho a impressão que é por causa da interação da sua guitarra com a sua interface de áudio com o seu plugin, saca? Os plugins eles são feitos e construídos para funcionar com todo tipo de interface de áudio e sim, isso vai influenciar no resultado final do teu timbre. Quando as pedaleiras, tipo, você pode colocar qualquer guitarra, elas são uma estrutura completa, construidinha, feita para funcionar da melhor forma possível, saca? Então, geralmente, eu realmente prefiro o som dos prés de pedaleiros em relação aos plugins, inclusive da Zoom G1 Fall, que tem um som bem interessante. Ela tem os mesmos sons das suas irmãs mais velhas, G5N, etc. Sendo que ela é reduzida, né? É uma pedaleira com custo-benefício muito bom. Próxima pergunta. Músicas que ouve escondido. Então, Daniel, não tem nenhuma música que eu escuto escondido não, eu acredito. Mas realmente meu gosto, eu diria que é diferente, talvez diferente dos roqueiros comuns. Eu gosto bastante de música pop. Eu vou ver se eu cato as músicas mais ouvidas do meu Spotify, mas pelo que eu me lembro, em primeiro lugar foi Billie Eilish, que é uma cantora pop. A Aurora também é uma cantora que eu escuto bastante. E tipo, na sequência, Gojira, saca? Que é uma das bandas de metal que eu mais tenho escutado ultimamente. Então assim, velho, eu escuto de tudo, literalmente de tudo, gosto de bastante coisa e gosto de tocar bastante coisa também, saca? Talvez uma banda que metaleiros possam considerar uma, né, vergonha escutar é a Fresno, velho. O último disco deles é extremamente interessante, muito bom, a produção muito foda, só timbre incrível. Não curto muito a voz do Lucas, meu xará, mas que por incrível que pareça, a produção é tão foda que torna-se um detalhe aí diante da grandiosidade que é o último disco. Sua alegria foi cancelada, se eu não me engano. Próxima pergunta. Lucas, tu poderia fazer aquele truque com delay para parecer que são duas guitarras tocando? Então, Arthur Cardoso, tem um vídeo que eu mostro isso, que eu mostro uma gravação da minha banda Paper Cut, que é uma banda tributo a Linkin Park. Eu mostro como foram gravadas as guitarras e como foi a mixagem e a preparação do timbre final das guitarras, que foi feita fazendo exatamente essa estratégia aí que você citou, que é colocando uma guitarra pro L, outra guitarra pro R, para dar essa impressão que tem duas guitarras sendo tocadas ao mesmo tempo. Vou deixar o link desse vídeo aqui no card para você sacar. Se tiver alguma outra dúvida acerca disso, se o vídeo não esclarecer tudo, deixa aí embaixo que eu volto a falar sobre isso, beleza? Próxima pergunta. Para ao vivo, acha que vira usar GT1 com plugin de IR Clean? Então, Pedro, para mim, o grande problema das pedaleiras da Boss é também os gabinetes, mas vem muito do pré, saca? Eu já tive a oportunidade de passar um tempo aqui com a GT1000 e não resolveu o problema, os impulse responses, mesmo na GT1000, que já foi uma evolução, saca? O mesmo problema de sempre, daqueles agudos horríveis, estridentes que você não consegue utilizar, se manteve, o que eu acho muito esquisito, saca? Mas pelo menos foi a impressão que eu tive. Então assim, como eu já disse em outros vídeos, você vai conseguir tirar som, mas você vai se sentir preso, saca? Você vai precisar realmente não utilizar algumas frequências dos prés da Boss, coisa que você não precisaria fazer com outros pré-amplificadores. Então para mim, para chegar no melhor resultado com as pedaleiras da Boss, é realmente substituindo não só o gabinete, como o pré também. Próxima pergunta. Já usou captadores nacionais? Koalanu. Eu já toquei em algumas guitarras que tinham captadores nacionais e gostei bastante, mas realmente como as minhas referências de timbre, como os locais que eu quero chegar, como os timbres que eu quero chegar, sempre vêm de guitarristas internacionais, guitarristas gringos, eu termino realmente indo direto neles. Eu sou um fã muito grande dos captadores da DiMarzio. Pra mim é um tiro muito certo, nunca me arrependi de colocar um DiMarzio na minha guitarra. Quase todas as minhas guitarras têm DiMarzio, saca? Mas é muito por causa disso, saca? Eu realmente acredito que a construção de captador é uma coisa bem antiga e que com certeza o brasileiro já conseguiu fazer captadores incríveis e que principalmente agora, quando os preços dos captadores gringos estão tão caros, faz muito sentido você testar um nacional e ver qual é. Próxima pergunta. Em qual década tivemos as produções com os melhores timbres de guitarra? Então, Ítalo, eu não diria apenas timbres de guitarra, mas timbres em si. Eu acredito que nessa virada aí
do digital, do disco pro streaming, quando realmente abriu a porteira de possibilidade de gravação, quando tudo se barateou. Isso foi muito bom porque deu visibilidade para muita gente que não tinha condição nem de mostrar o seu trabalho, saca? Era muito caro você gravar qualquer coisa, precisava de um investimento inicial muito alto, e nesse lado foi muito massa, velho. Foi incrível. Novos artistas que jamais teriam sua arte reconhecida, que jamais seriam conhecidos por outras pessoas, que jamais poderiam viver da sua arte, passaram a poder viver da sua arte por causa dessa evolução. Mas, ao mesmo tempo, essa preocupação com timbre, ela foi muito deixada de lado, saca? Porque como tudo ficou mais ágil, mais imediato, e pra você chegar num timbre foda, único, exclusivo, custa caro e demora, isso foi ficando esquecido, saca? Então assim, yin yang, né, velho? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Pra mim, essa virada do século aí, dos anos 2000, com a popularização aí da gravação digital, eu diria que sim, se eu fosse colocar num gráficozinho, seria inversamente proporcional à evolução do digital com a criação de timbres incríveis. E a gente pode colocar nesse gráfico também a ascensão de timbres medianos. Todo mundo hoje em dia tem acesso a um timbre mediano, que é um timbre digital de plugin ou de pedaleira. Próxima pergunta. Em geral, as pessoas focam nas especificações da interface e esquecem de tocar / captar direito. Então, Ricardo, eu não diria que nem apenas em especificações de interface, mas as pessoas esquecem de muita coisa, desde a composição até do sentido, dos porquês elas estão querendo gravar ou tocar aquela coisa. Com essa influência gigante das mídias sociais, isso terminou ficando muito distorcido e com a nuvem, uma névoa muito grande em cima disso tudo, saca? E a ordem das coisas terminou se invertendo um pouquinho aí, saca? Isso termina gerando algumas lendas bem absurdas e uma supervalorização muito grande do equipamento em si, deixando a música de lado. Não que o equipamento não importa, muito pelo contrário, importa pra cacete, mas tem que andar ali, né? Lado a lado, né, velho? Próxima pergunta. Tô a fim de pegar uma Jazz Master da Tajima. Vou ou pode ser cilada? Não consigo entender qual é o nome, mas enfim. Velhão, nunca toquei numa Tajima que fosse ruim. Sinceramente, nunca mesmo, velho. São sempre guitarras bem honestas, bem construídas, principalmente nos tempos pra cá. Isso só fez melhorar bastante. E eu boto fé que vai dar certo. Pode dar. Próxima pergunta. Compressor depois dos drives faz tanta diferença como dizem? Então, André Rock, nunca ouvi falar nisso. Sinceramente, o drive, ele já comprime bastante o seu som, né? Dependendo da quantidade de gain, dependendo da quantidade de distorção, já comprime muito, velho. Aqui, eu inclusive, faço questão em desligar o compressor que eu uso pro meu som limpo para utilizar os drives, porque senão, na minha opinião, ele vai estragar o som dos drives, vai deixar ultra comprimido. Não curto, não sei de onde é que saiu isso não, velho. Pelo menos eu, dos meus resultados finais de mix, eu não lembro a última vez que eu comprimi uma guitarra que já era distorcida, saca? Nem na mixagem final. E se rolar alguma compressão de pós-produção na mix, velho, é uma coisa muito pequena, porque a guitarra já foi bem tocada, já foi bem captada e já foi gravada numa porrada só, saca? Então realmente não vejo necessidade nenhuma de compressão depois dos drives. Se for para tocar uma coisa muito moderna, como Djent, por exemplo, eu acredito que é muito mais importante para você deixar o ataque das suas notas muito mais caceteiro e cortante. Um noise gate bem aplicado, sendo utilizado para realmente timbrar do que um compressor, saca? E é isso aí. Próxima pergunta. Pode XT Live ou GT8 para jogar em linha? Se for para usar os prés e os gabinetes da pedaleira, com certeza absoluta pode XT Live. Como eu já falei aqui bastante nos vídeos, realmente o sistema de press e gabinete das pedaleiras da Boss é bem fraco. Você vai precisar se adequar ao timbre da pedaleira, o que é uma coisa que eu considero muito ruim. Você não vai ter criatividade para criar, você vai conseguir ter um som bom, mas vai precisar se adequar aos agudos das pedaleiras da Boss, praticamente removendo eles completamente nos timbres de drive, saca? Então, com certeza absoluta pode XT Live, e nesse caso, na Pode XT Live, eu, inclusive, prefiro os efeitos dela. Então, Pode XT Live em qualquer das situações. O único problema é que eu acredito que essa pedaleira específica, ela tinha uns problemas nos foots, né, velho? Nos foot switches delas, elas costumavam quebrar bastante, quando realmente a Boss GT8 já tive
uma GT8 e usava um pedalzinho de pré, um GDI da Behringer, que é como se fosse um clone do Sansamp GT2, junto com ela, para salvar o som do pré e do gabinete dela. E as pedaleiras da Boss são imortais, né? Resistem ao apocalipse. Então é isso. Se fizer a questão da pedaleira da Boss, compre o pedalzinho de pré e gabinete. Se não, pode stay live. Eu iria na pode stay live. Beleza, beleza, beleza? E é isso aí. Esse foi mais um Segunda Sincera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você curte muito, muito o trampo, quiser ajudar, torne-se membro e dê mais essa força aqui pro canal. Beleza, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Falou!